Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa oração no lar. Deste livro, Jesus no Lar. Hoje, com a lição 42, a mensagem da compaixão. Dentro da noite clara, a assembleia familiar em casa de Pedro centralizara-se no exame das dificuldades no trato com as pessoas. Como estender os valores da Boa Nova? Como instalar o mesmo dom e a mesma bênção em mentalidades diversas entre si? Findo o longo debate fraternal, em que Jesus se mantivera em pesado silêncio, João perguntou-lhe preocupado: Senhor, que fazer diante da calúnia que nos dilacera o coração? Tem piedade do caluniador e trabalha no bem de todos, respondeu o celeste mentor, sorrindo. Porque o amor desfaz as trevas do mal e o serviço destrói a ideia desrespeitosa. Mestre, ajuntou Tiago, filho de Zebedeu, e como agir perante aquele que nos ataca brutalmente? Um homem que se conduz pela violência, acentuou o Cristo bondoso, deve estar louco ou envenenado. Auxiliemo-lo a refazer-se. Senhor, aduziu Judas, mostrando os olhos esfogueados. E quando o homem que nos ofende se reveste de autoridade respeitável, qual seja a de um príncipe ou de um sacerdote, com todas as aparências do ordenador consciente normal, a serpente pode ocultar-se no ramo de flores, e há vermes que se habituam nos frutos de bela apresentação. O homem de elevada categoria, que se revela violento e cruel, é enfermo, ainda assim. Compadece-te dele, porque dorme num pesadelo de escuras ilusões, do qual será constrangido a despertar um dia. Ampara-o como puderes e marcha em teu caminho, agindo na felicidade comum. Mestre, e quando a nossa casa é atormentada por um crime, como procederei diante daquele que me atraiçoa a confiança, que me desonra o nome ou me ensanguenta o lar? Apieda-te do delinquente de qualquer classe, elucidou Jesus, e não desejes violar a lei que o próximo desrespeitou, porque o perseguidor e o criminoso de todas as situações carrega consigo abrasadora fogueira. Uma falta não resgata outra falta, e o sangue não lava sangue. Perdoa e ajuda. O tempo está encarregado de retribuir a cada criatura de acordo com o seu esforço. Mestre, atalhou Bartolomeu, que fazer do juiz que nos condena com parcialidade? Tem compaixão dele e continua cooperando no bem de todos os que te cercam. Há sempre um juiz mais alto, analisando aqueles que censuram ou amaldiçoam, e além de um horizonte, outros horizontes
se desdobram, mais dilatados e luminosos. Senhor, indagou Tadeu, como proceder diante da mulher que amamos quando se entrega às quedas morais? Jesus fitou com brandura e inquiriu por sua vez: os sofrimentos íntimos que a dilaceram dia e noite não constituirão por si só aflitiva punição? Fez-se balsâmico silêncio no círculo doméstico, e logo ao perceber que os aprendizes haviam cessado as interrogações, o Senhor concluiu: se pretendemos banir os males do mundo, cultivemos o amor que se compadece no serviço que constrói para a felicidade de todos. Ninguém se engane. As horas são inflexíveis instrumentos da lei que distribui a cada um, segundo as suas obras. Ninguém procure sanar um crime praticando outros crimes, porque o tempo tudo transforma na terra, operando com as labaredas do sofrimento ou com o gelo da morte. Querido amigo, querida amiga, façamos um breve comentário da lição. Estavam reunidos em uma assembleia familiar e eles estavam comentando a respeito das dificuldades no trato com as pessoas, inclusive dizendo que era difícil porque as mentalidades eram diversas entre si. Ao discursar aquele debate fraternal, João perguntou: Senhor, que fazer diante da calúnia que nos dilacera o coração? E Jesus disse que deve ter piedade, deve trabalhar no bem. Somente o amor pode desfazer as trevas do mal, e o serviço destrói a ideia desrespeitosa. E Tiago também perguntou como agir perante aquele que nos ataca brutalmente. E ele disse que um homem que se conduz pela violência deve estar louco ou envenenado. Auxiliemo-lo a refazer-se. Jesus diz que para aquelas pessoas que estão atacando brutalmente uma outra, deve estar envenenado ou então louco. E por isto que nós temos que auxiliá-lo a refazer-se. Vejam a ideia de Jesus, o quanto que ela é amorosa. E Judas perguntou a Jesus: o homem que nos ofende se reveste de autoridade respeitável. E Jesus disse que, embora este homem tenha uma autoridade, se ele ofende uma outra pessoa, é porque existe a serpente que pode ocultar-se no ramo de flores e os vermes que se habitam nos frutos. Diz que o homem de elevada categoria, que se revele violento e cruel, é enfermo. Aquele que, embora esteja numa elevada categoria, mas se ele ficar violento e cruel é porque está enfermo. E Jesus recomenda compadecer dele, porque ele está dormindo num pesadelo de escuras ilusões e será constrangido num despertar, um dia. Perguntou: nossa casa é atormentada por um crime. Como procederei diante daquele que me atraiçoa a confiança, que me desonra o nome? Apieda-te do delinquente, de qualquer classe. E
Ele diz que carrega consigo a abrasadora fogueira e diz que uma falta não resgata outra falta e o sangue não lava sangue. Ele diz que deve perdoar e ajudar. E Bartolomeu perguntou o que fazer do juiz que nos condena com parcialidade. Ele diz que tem compaixão dele e continua cooperando no bem de todos os que te cercam. Diz Jesus ainda que há sempre um juiz mais alto, ou seja, sempre uma pessoa superior a ele, e superior está Deus, que é o nosso Pai. E Tadeu pergunta como proceder diante da mulher que amamos quando se entrega às quedas morais. Jesus então respondeu que os sofrimentos íntimos que a dilaceram dia e noite já constitui por si só uma punição. Fez-se um balsâmico silêncio no círculo doméstico e o Senhor concluiu: se nós pretendemos banir os males do mundo, nós temos que cultivar o amor, nós temos que se compadecer no serviço que constrói a felicidade de todos. E ele diz que ninguém se engane, as horas são inflexíveis instrumentos da lei, que distribui a cada um segundo as suas obras. Ainda, ninguém procure sanar um crime, praticando outros crimes, porque o tempo tudo transforma na terra, operando com as labaredas do sofrimento ou com o gelo da morte. Ele encerra a lição dizendo que todos nós estamos sujeitos à lei de Deus, que é a lei de causa e efeito. Se nós fizermos uma pessoa sofrer, haveremos de sofrer oportunamente, seja qual dia seja. Um grande abraço e fique com Deus.